ajuda. Estou eu recompensando e farei muito mais, porque sou Deus de coisas grandes. Surpresa, 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 surpresa. Eu abro os céus sobre este lugar. Confirma minha obra, confirma o meu projeto. A minha experiência no congresso, ela foi surreal. O que o Senhor fez, a minha voz, ela diz isso, o que o Senhor fez, o que o Senhor preparou pra gente, foi algo do céu, preparado mesmo pra nós. E quando foi hoje, pela manhã, a gente estava na cantina, conversando, e nós nos alegramos, assim. E aí foi quando eu fui na cozinha com o meu amigo Júlio, e aí a gente falou, gente, eu tô aqui com gozo na alma, a gente queria continuar aquela mesma atmosfera de adoração de ontem. E aí a gente conversando com a irmã Josiane, a cozinheira, e aí ela disse bem assim, pois vão lá e montem um altar. Eu e o Júlio, a gente saiu chamando todo mundo, bora, vamos gente, vamos gente, vamos gente. E aí veio todo mundo pra cá, tanto que a gente nem chamou todo mundo, assim, a gente chamou pouca gente. A gente fechou o olho, botou o joelho, quando abriu, tinha uma multidão de gente orando. E o nome do Senhor foi glorificado nesse lugar. E Ele fez muito mais além ainda do que nós imaginávamos. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ter estado nesse pré-congresso. Marelli, lá falando, gente, deveria ter um culto de manhã. E ali, né, pela misericórdia do Senhor, eu falei, eu digo assim, a gente tem que esperar a programação acontecer, porque a gente mesmo faz. A palavra do Senhor nos diz, onde estiver 1, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele também estaria. Pronto, a gente só precisa disso e da presença dele. E ali a irmã Josiane se levantou, baixou o fogo, tirou a colher da panela e disse, levantem um altar agora mesmo. Levantem um altar agora mesmo, que algo precisa acontecer. E ali a gente saiu chamando o pessoal que estava no refeitório também. Gente, vamos levantar o altar. Foram essas palavras. E ali a gente fez um círculo com as cadeiras, começamos a orar, pedir ao Senhor que nos visitasse, porque nem nós mesmos sabíamos o que estava acontecendo, né? E o que ia acontecer. E ali começamos a orar, a interceder, e o poder de Deus foi sobrenatural. Deus, ele se utilizou dos próprios jovens para falar. Ele está de fato à procura dos verdadeiros adoradores. Eu sei que somos crentes, eu sei que temos vida com Deus, mas se fosse assim tão fácil, ele não estaria à procura. Então, nesse momento, se faça disponível, disposto a ouvir a voz do Senhor, porque Ele tem para fazer, para realizar. E ali foi um momento especial de revestimento e, de fato, uma adege, união da mocidade aqui do Juazeiro, né? Isso, então, a palavra união não pode sair do nosso vocabulário, porque é onde o Senhor se faz presente, é onde o Senhor está. É o Pai, o Filho, o Espírito. Assim também precisa ser conosco, sempre juntos de mãos dadas para ouvir a voz do Senhor.
As experiências a qual eu tive nesse pré-congresso são relatadas, são praticadas no livro de Joel, tanto em Atos, que eu vi o mover do Senhor, que eu vi o Espírito Santo agir em meio à juventude, em meio aos líderes, em meio a quem teve oportunidades. E os testemunhos glorificantes. Hoje, o último dia. Hoje, o último dia foi um dos dias mais importantes para mim. E vai ser o marco da minha vida. Porque hoje foi o dia que hoje Deus se preparou para vir ministrar aos nossos corações. Tudo começou com uma conversa simples depois de um café da manhã, falando sobre as experiências que Deus trouxe. Sobre o que Deus falou através das palavras, testemunhos. E sobre o que o culto foi revelado a nós. Sobre o culto prestado que nós fizemos a Deus. E o que nós precisamos melhorar acerca do nosso culto. Surgiu um grande desejo no nosso coração. É tanto que nós não precisamos da liturgia para fazer o culto. Hoje nós precisamos somente de Deus e da coragem que o Espírito Santo trouxe-nos. Eu lembro que Deus colocou uma mensagem no meu coração. Ele colocou a seguinte coisa: Emanuel, através de você, através dos jovens, da juventude, pessoas serão impactadas, pessoas serão ministradas, pessoas que estão precisando sentir a minha glória, pessoas que precisam me conhecer. E há pessoas que precisam ser curadas em nosso meio. Hoje, dia 8 de setembro, foi um marco no dia da juventude de alguns jovens, onde Deus se fez presente, onde Deus curou, onde Deus libertou e ainda mais, onde Deus tirou a ansiedade de várias pessoas. Os nossos corações hoje foram focados em Deus. Hoje a nossa adoração foi focada em Deus. E a nossa vida tem que ser focada em Deus. Se hoje estamos aqui para contar esse testemunho de que vale a pena seguir Deus, vale a pena seguir o caminho do Espírito Santo, ainda vale a pena ser como Jesus falou em João capítulo 3, que aqueles que são como Espírito é como o vento. Não sabe para onde vai, você ouve, mas só sente. Você caminha junto do Espírito. Viver com o Espírito é compreender a maravilhosidade do que hoje Deus fez. E não sei como você está, não sei qual é a situação da sua família, da sua casa, o que você está passando, mas se sinta abraçado pelo Espírito Santo, se sinta consolado pelo Espírito Santo. Ele só quer uma renúncia sua, só quer uma entrega sua. Eu não sei o que você está passando, mas vale a pena renunciar por Cristo. Vale a pena seguir a Jesus Cristo. Que Deus abençoe.
nos poda para que a gente possa dar mais frutos. E aí chegou um determinado momento em que a irmã Júlio foi na cozinha e aí uma das irmãs começou a falar com ele, profetizar. Júlio estava até chorando. A gente olhou e continuou na nossa conversa. E tinha umas meninas, uma mesa reunida atrás da gente. Elas estavam conversando, a gente nem percebeu que estava ali começando aquele clima. E aí chegou um determinado momento em que uma irmã chegou para mim trazendo uma resposta de Deus, assim, do que eu tinha pedido nas minhas orações anteriores ao pré-congresso, que eu tinha falado com Deus, de uma parte bem específica da minha vida, que é a área emocional que eu quero que Ele toque. E aí foi essa resposta que veio. Quando a gente começou ali sentada, no meio do refeitório, começamos a falar em línguas, a chorar, Júlio chamou: vamos gente, vamos para o templo, vamos começar um clamor. E depois daí, a presença do Senhor desceu de forma inexplicável. Eu só consegui, o Senhor ministrou ao meu coração coisas que eu ainda não sei se eu posso falar, eu tenho que orar mais, pedir a Deus. Mas eu tô lendo o livro de Daniel e naquele momento eu me senti como Daniel recebendo algumas revelações. Não sei nem se eu posso expressar dessa forma, mas eu só pensava assim: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? Como eu não conseguia entender o peso daquilo que Deus estava me mostrando. E eu não sei se depois a Ascom conseguiria puxar ou se tem esse corte. Em um dos nossos retiros em que o pastor Marcos Camilo estava, ele deu uma ministração muito forte falando acerca da Almadege, falando acerca do avivamento que viria nos nossos tempos através da Almadege. E Deus só me trazia a memória: você lembra? Eu falei e eu vou cumprir a minha palavra. Aquilo foi só isso que aconteceu aqui, não tem nem 10% do que Deus fará através da gente. E o Senhor ministrou muito ao meu coração, que eu estava até conversando também com o irmão Lucas, que é o dirigente do Serviço de Oração, ontem à noite. O Senhor quer fazer grandes coisas através da Almadege, mas falta mais amor, mais união. E hoje de manhã a gente viu essa união, um orando pelos outros, um clamando, intercedendo pelos outros. E a presença do Senhor foi real no nosso meio. Então, que essa chama não se apague, que esse fogo não se apague, porque o que Deus tem para fazer em Juazeiro, na Bahia, no Brasil, através da juventude, vai ser algo impactante.